Isso é impressionante! Todo mundo verá. Deus mostrou a Israel o que pode acontecer. Olha só, meus irmãos. Sedado e eu estava fora do meu corpo estava morrendo. Eu tive dois choques sépticos, 3 na verdade, e no último os médicos falaram que eu não sobreviveria. E deram horas de vida e falaram que eu não passaria daquele final de semana, porque eu tive choque séptico no amanhecer de um Shabbat. E aí eles falaram, olha, de hoje para amanhã ele morre. Porque já tinham feito de tudo. Eu cheguei a usar 50 de Nora para manter o coração ativo. Nesse período que eu estava ali com o meu corpo morrendo, e eu acredito que foi quando eu tive o último choque séptico, mas o corpo estava morrendo na UTI, eu num isolamento na UTI, não estava nem nos boxes comuns. O que estava acontecendo no mundo espiritual? De repente eu entrei no Vale da Sombra da Morte. Então eu estava num lugar que era um lugar sombrio, e eu olhava para todos os lados assim, era bem sombrio, bem escuro. Eu sentia a presença de Deus, mas Deus não falava comigo. Mas eu sentia como se estivesse assim, ao alto, à minha direita. E a única coisa que me era assim perceptível é que tinha uma luz distante, como se viesse de onde eu vim. Tinha uma luz que estava ficando cada vez mais distante e o lugar onde eu pisava. Eu estava ótimo, sem problema nenhum, num corpo espiritual não glorificado. Aonde eu estava? No Vale da Sombra da Morte. E eu quero ir, porque eu sei que é eternidade, eu me preparo para a eternidade, eu tenho um lema, viva todos os dias por causa daquele dia, eu vou chegar. Aí uma voz que não foi a voz de Deus, como uma voz que viesse da terra, né, viesse do mundo natural, que eu não tenho noção do que está acontecendo no mundo natural, diz assim, mas tem muita gente orando por você. Aí aquela voz, quando ela fala assim, mas tem muita gente orando por você, eu não sei o que está acontecendo no mundo natural. Eu paro e faço uma reflexão. Eu quero ir. Daí eu falo assim, mas é justo o que eles estão pedindo? Porque eu quero ir e eles estão pedindo para eu voltar. É justo. Eu me preparei para ir, chegou minha hora de ir, passou um silêncio, e daí dei um grito, bispo. Falei, eu decido concordar com as orações. E quando eu decidi concordar com as orações, é como se eu tivesse virado as costas para aquele cenário e ele sumiu, apagou, depois a minha realidade já é... Aí que ficou ruim, porque daí eu voltei para o corpo. Tinha perdido 1/3 do meu corpo, né? 1/3 tinha sumido, tinha desaparecido, perdi todos os meus músculos, estava aí traqueostomizado, né? Tem aí o sinal de guerra, não estava só entubado, estava traqueostomizado, com um monte de coisa ligada aqui direto, né, na veia para vir no coração, medicamento para vir direto no coração, no braço. Mas aí, voltando no período que eu estava lá arrebatado, estava no mundo do espírito, então Deus me deu revelações. Ele estava falando comigo e me mostrando coisas que haveriam de acontecer. Quando ele fala sobre Israel, fala que eu sento, ele me põe em Jerusalém, eu estou em 2 avenidas que se cruzam. Não era um lugar histórico, não estava na Cidade Velha, um lugar que eu conheça, que eu me recorde, eu já viajei bastante para Israel, mas não era um lugar para mim conhecido. Então eu estou observando, estou olhando assim aquele movimento, a cidade está em paz, com muita atividade, né? As famílias, atividade econômica, correria, os carros passando, e daí de repente Deus me eleva, assim, como se estivesse sendo arrebatado mesmo, né? E está tudo bem. Quando eu estou sendo arrebatado, ali Jerusalém, Israel está em paz. E aí eu começo a olhar Jerusalém do alto, a cidade fica dourada, como são as pedras de Jerusalém, pôr do sol, a cidade fica maravilhosa, linda. Então eu vejo aquele cenário da cidade dourada. E aí Deus me leva mais alto ainda. E quando ele me leva mais alto, daí eu vejo o mapa de Israel. E quando eu estou olhando para o mapa de Israel, Deus fala assim para mim, eu vou te mostrar o último sinal que vai anteceder a volta de Jesus. Uau! E daí, quando eu estou olhando para Israel, aí começam assim, os tanques das forças de defesa de Israel começam a voltar das fronteiras. Aí eu vejo assim, é como peças de Lego. E cada peça de Lego representava uma coluna de tanques, vários tanques de guerra, que eles estão retrocedendo, e eu ouvi o barulho, eu vi aquelas peças, né, como de Lego, colunas de tanque voltando. Ouvindo o barulho dos tanques, como se eles estivessem voltando de ré das fronteiras para proteger Jerusalém, porque o ataque é contra Jerusalém. Lembra que as nações se acamparam lá em Armagedon, ao norte de Jerusalém. E eu estou vendo os tanques voltando do sul, porque o norte já caiu. Ali já não tem mais nada, né? Já foi. Agora, Israel hoje tem tratado de paz com o Egito e com a Jordânia, que estão no sul.
mas vai cair também. Né? Os tratados de paz vão cair, assim como o tratado de paz que o anticristo vai celebrar com muitos, né, por 7 anos, ele vai cair. Vai ser assim um engano. Eu vi, né, Israel sendo atacado, né, os tanques retrocedendo, a 6ª janela, eu vejo uma detonação de uma ogiva nuclear, né, ou algo como isso. E essa ogiva ela é detonada na Ásia ou a partir da Ásia. Como eu estou vendo assim o mundo do alto e não estou vendo os limites, né, territoriais de cada nação, ainda que eu conheça um pouco da geografia ali do Oriente Médio e da Ásia, eu não consegui definir ao certo de onde explode ou de onde parte aquela ogiva. Me parece China, mas haveria possibilidade de ser Índia também, né? Ali naquela região eu vejo assim uma detonação de uma ogiva nuclear. E eu estou no céu, né? Eu não estou na Terra, eu estou vendo de um ponto de vista de segurança, não estou correndo risco com aquilo. Mas quando eu vejo aquela detonação que forma uma nuvem branca, né? Imediatamente forma uma nuvem branca, aí eu falo assim, Senhor, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. E quando eu falo assim, vai acabar com tudo, eu vejo um brilho que ele vem do céu, né, ao contrário de um cogumelo nuclear. Né? O cogumelo nuclear, a bomba explode embaixo, então há uma coluna de fogo que sobe e forma um cogumelo. Né? Então faz assim. E a luz que eu vi, ela fez ao contrário. Do céu para a terra. Ela veio do céu para a terra, ela vem assim, ela vem canalizada e ela e se espalha. Então, quando aquela nuvem branca se forma, né, daquela explosão da ogiva nuclear, eu vejo a glória de Jesus. Eu não vi o Senhor Jesus, eu vi a glória dele. Mas era uma luz tão forte, tão brilhante, que ela vem do céu, e quando aquela luz ela choca com a nuvem branca do efeito daquela explosão, ela anula completamente, né, o efeito daquela explosão nuclear. Ela impede a destruição por meio daquela bomba. Então, assim, a glória de Jesus anulou completamente. Zacarias está falando a respeito disso e Apocalipse, né, também está falando a respeito do mesmo evento. Para isso acontecer, vai ter que haver uma guerra. Porém, antes dessa guerra final, que vai trazer Jesus de volta para salvar Israel, tem que haver um cenário de guerra para haver uma aliança. O mediador da paz, né? Exatamente. Lá em Apocalipse 13, ele recebe autoridade e poder sobre cada povo, sobre cada tribo. E qual é o poder de eficácia do anticristo? A mentira, engano. O que nós temos visto hoje? A mentira sendo imposta. E não se admite argumento, não se admite questionamento. E dá autoridade para o anticristo para poder governar e dominar sobre a humanidade. Então, assim que ele vai receber autoridade para perseguir os santos e vencê-los até. Então, assim, é um parêntese na história da igreja. Porque Jesus nos deu autoridade contra todo o poder das trevas. E disse que nenhum dano nos poderia ser causado. Mas existe uma profecia que fala, existe um tempo em que que o maligno ele vai ter poder, né, para perseguir os santos e para vencer os santos. Então nós estamos vivendo um tempo assim que, sem dúvida alguma, independentemente da Rússia ter atacado a Ucrânia ou não, né, o cenário está sendo preparado, o mundo está sendo enganado, as pessoas não têm mais consciência. Esse tempo está chegando e não vai ter nada que o homem possa fazer para que isso aconteça. E existe nesse tempo profético uma pregação, eis o noivo, que os discípulos queriam saber, Senhor, quando acontecerão essas coisas, destruição de Jerusalém e do templo, quais os sinais da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, 3 momentos proféticos distintos. Eles queriam entender, né? E aí Jesus ele começa a responder primeiro sobre os sinais da vinda dele. Depois ele vai falar a respeito das coisas que aconteceriam antes, o sinal da destruição de Jerusalém e do templo. E vai falar algumas coisas também do tempo do fim. Agora, Jesus ele responde aos discípulos, mas de maneira não conclusiva, de maneira que eles pudessem saber exatamente quando é que o Senhor volta. Eu preciso estar pronto agora, eu preciso estar pronto amanhã, eu preciso estar pronto depois de amanhã, eu preciso estar pronto enquanto Jesus não chega, eu preciso estar pronto hoje, agora. Né? Porque se eu pensar assim, não, vai demorar, bem repentinamente como ladrão. Né? Ele alertou. Então eu preciso estar esperando ele hoje. Eu preciso aguardar agora.
né? Porque esse dia pode chegar a qualquer instante. Então essa foi a advertência principal de Jesus: esteja pronto. Então eu acho que nós precisamos colocar a barba de molho, ficar observando o que é que vai acontecer nesse período agora, esse ano. Olhar mais para o céu. Olhar muito mais para o céu, porque podemos ter o início da grande tribulação, assim, as dores do parto chegarem repentinamente, né? Como Paulo fala. E nós estamos vendo o cenário. Nós já vivemos tudo aquilo que a Bíblia chama de princípio das dores. Todos os sinais que apontam para os últimos dias já aconteceram, já se cumpriram, não precisa acontecer nenhum sinal. Paulo fala assim que nos últimos dias, né, a apostasia vai ser tão grande que o que vai acontecer é que os mestres do povo vão estar ensinando doutrinas de demônios, né? 1 Timóteo 4:1 está falando assim, ó, é doutrina de demônios. O que tem hoje é muita doutrina de demônio. Muita doutrina de demônio. E onde é que as doutrinas estão sendo pregadas? Paulo não está falando a respeito dos ímpios. Paulo está falando a respeito da igreja. Está falando sobre a igreja. Então tem um monte de teologia que, na verdade, parece um negócio bom, tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma base bíblica, mas é doutrina demoníaca, porque o diabo sempre usou a palavra de Deus. E ele engana, ele sabe manipular isso. E nós estamos vivendo dias assim, né? A igreja está sonolenta. As 10 virgens dormiram, a igreja dormiu. Mas é um tempo em que há um grito, né? Acorda, desperta, igreja, desperta. E mesmo com todos esses acontecimentos, o noivo está chegando. O noivo está chegando, gente. O noivo está chegando. E mesmo com todos esses acontecimentos, tem um monte de gente, um monte de crente que não está nem aí, né? O mundo é natural que esteja cegado, né? O mundo jaz no maligno. É natural que o mundo esteja cego, endurecido, né? Quem assiste as emissoras de televisão, a mídia, a grande mídia aí, está sendo enganado o tempo todo, porque a grande mídia ela serve a um propósito maligno das trevas, né? Faz parte da mentira e do engano, faz parte. Mas tem muita gente que gosta disso, quer ouvir mentira, quer ser enganado. E Deus os entrega a essa sedução, né? A esse negócio. Então, mas o remanescente ele precisa ser diferente. Hoje mesmo tem um monte de gente que está nos ouvindo aqui e tem coisas que nós abordamos que não agrada. Então não vão gostar, né? Não vão gostar. Mas qual é o nosso papel? Não é de agradar. O nosso papel é acordar, desperta, igreja, desperta, presta atenção, o noivo está chegando, está tudo apontando, Então todas as coisas apontam para isso. A gente não pode ficar baseando em conta, em matemática, para determinar o ano, o dia. Todas as setas apontam para agora. Até o relógio do juízo final, que os cientistas inventaram lá em 1947, né, para identificar o que eles chamam de relógio do juízo final, o relógio do apocalipse. Até a ciência está dizendo assim, falta 100 segundos para meia-noite. E tem um monte de gente, como você falou aí, correndo atrás de coisas fúteis. E muito cristão, muito evangélico, vivendo de maneira fútil. Enterrando o talento. Correndo atrás do vento, amando o mundo e aquilo que no mundo há. Estão vivendo de maneira inútil. Porque daqui a pouco, tudo que fizeram, Jesus fala assim, que seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas estavam fazendo muitas coisas. Tinha gente que estava construindo, plantando, comprando, vendendo, negociando, casando. As pessoas estavam fazendo muitas coisas. A única coisa que não se perdeu foi a arca. Tudo o resto se perdeu. Tudo o resto foi destruído. Então, tudo que eu fizer que não está de acordo com o plano, o propósito e o tempo de Deus para as nossas vidas, vai se perder. É inútil. Então, tem um monte de gente correndo atrás de coisa que não vai prestar para nada. Não vai dar nada. Todas as nossas obras serão provadas pelo fogo, né? E aquilo que for como madeira, palha e feno vai queimar e não vai render nada. Não vamos receber recompensa, não vamos receber galardão. E aí vai haver um arrependimento fora de tempo. As pessoas não se arrependeram na hora certa, elas vão se arrepender. O arrependimento vai chegar. Só que daí não vai mais dar fruto. Não vai ter mais fruto do arrependimento. Elas não vão chegar a lugar nenhum com o seu choro e com as suas lágrimas, porque não fizeram o que tinham que fazer. Porque ficaram aí tapados, né, seguindo uma instrução de emissora de televisão, de mídia, de governante e de um monte de abestado que tem por aí, né, ensinando um monte de porcaria e as pessoas se alimentando só disso. Está acontecendo.
E o que nós temos que fazer? Levantar os nossos olhos, a nossa redenção está chegando, tem que ter pressa. Tem gente que quer assim, Jesus espera, não volta agora não. Mas quem fica desesperado com o tempo, não é o povo de Deus. Porque Pedro fala assim, que nós deveríamos andar em santo procedimento, né? Aguardando e apressando a volta de Jesus. Ou seja, a igreja verdadeira tem pressa. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse 12:12, ai da terra, ai dos mares, ai do morador da terra. Porque o diabo desceu até vós furioso, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quem fica desesperado com pouco tempo é o diabo. Então quem está desesperado com pouco tempo, né, está no espírito do anticristo, está no espírito de Satanás, porque o espírito da igreja é apressado, porque quem está ligado no coração de Deus tem pressa. A oração de Paulo pela igreja de Tessalônica, fala, eu oro para que o Deus de paz vos santifique em tudo, de corpo, de alma, de espírito, para que na volta de Jesus nós sejamos encontrados íntegros e irrepreensíveis. Amém. Então o que nós temos que viver hoje? Nós temos que buscar isso, essa santidade de corpo, de alma, de espírito, mas quem faz isso em nós é Deus. Eu consigo ser completamente santo de corpo, de alma, de espírito, íntegro e irrepreensível, assim, é como Deus olhar para mim e falar, não tenho nada que contra você, não tenho nada de irregular na sua vida, tá tudo ok. Né? Isso é o que nós devemos buscar. Agora, eu consigo? Não. É Deus quem faz em mim, mas só faz se eu quiser. Né? E é o tempo de a gente buscar isso aí. Amém. Eu falei, esse é o propósito da minha existência, esse é o propósito da minha vida. Eu vivo cada um dos meus dias por causa desse dia.